This call is now being recorded. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Marina Couto, estou aqui com a Vanessa Prudêncio. Voltamos para a nossa segunda aula aí, tá? Preparatória para a redação do PAS Unimontes. Essa aula a gente vai falar da estrutura da redação, a gente já falou um pouco na aula passada, né? Mas a gente estava mais focado nos critérios de correção. Nessa aula a gente vai falar de cada parte do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e ainda vamos analisar com vocês outro tema, outro texto feito aí em cima de um tema da Unimontes, tá bom? Então pode ficar tranquilo que você vai arrasar na prova da Unimontes. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Lembra que a gente quer ficar famoso, tá? Então ativa aí a notificação, liga para você ter todas as notícias do nosso canal. E compartilha com os amigos, manda para todo mundo que você sabe que vai tentar aí a prova da Unimontes, tá? Chama os coleguinhas e siga a gente no Instagram, galera. Na descrição dos vídeos a gente já deixa alguns links para vocês de materiais gratuitos, mas lá no Instagram tem tudo certinho, tá bom? Então segue a gente lá no Instagram, @Minas da Redação. E qualquer dúvida também vocês podem mandar para a gente lá no direct, por lá o contato é mais próximo, tá? E é isso, não se esqueçam então de seguir a gente e de compartilhar a gente para todo mundo. Eu vou deixar segunda-feira eu vou deixar uma caixinha lá de perguntas, porque na segunda-feira já vai ter passado as 3 aulas, né? Essa é a segunda, tem mais uma amanhã, domingo, que é a última, o fechamento. Então, na segunda-feira eu deixo uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para, se sobrar alguma dúvida das 3 aulas, vocês enviarem por lá, né? Inclusive, eu deixei uma caixinha na semana, e uma pergunta que apareceu mais de uma pessoa, né, com a mesma dúvida, é se precisa usar repertório. E na primeira aula a gente já respondeu, né? Já respondeu isso. Então, outra pergunta foi com relação ao título, tá? Não é comum que a Unimontes peça título, não. Geralmente eles colocam lá embaixo, não precisa dar um título. Não tem... Mas aí você vai... Lá embaixo não, né? Lá no enunciado. Próprio enunciado eles colocam. Sua redação não precisa de título. É isso que você tem que fazer. Ler o enunciado com atenção e todas as recomendações que vão estar na prova. Porque o edital não fala nada de título e não tem nenhuma previsão de título. Então, podem ficar tranquilos aí em relação a isso e observem o enunciado. Se o enunciado pedir, você cria um título ali na hora, né, que tem que ser relacionado à sua tese e não relacionado ao tema. Não pode ser uma repetição do enunciado do próprio tema, né? Então, não pode ser meramente uma cópia. Ele tem que ser associado à sua tese. Mas podem ficar tranquilos, geralmente não precisa. E, galera, como toda introdução, a introdução do texto dissertativo argumentativo ela é igual. O que você vai ter diferente aqui da introdução da Unimontes para a introdução do Enem é o número de linhas. Enquanto na introdução do Enem você faz aquela contextualização lenta, aqui você vai unir a contextualização praticamente ao tema. A gente leu ontem com vocês uma redação e vocês viram que a introdução foi a mera leitura do texto de apoio. Foi uma paráfrase do texto de apoio, praticamente. Deixou clara a tese e foi isso que aconteceu, entendeu? Já colocou lá na tese a questão de solução e pronto. E deixar claro que houve entendimento do tema. Isso é o mais importante. Isso. Você, de cara, deixar claro que você leu o tema, leu o texto motivador, leu o enunciado, as recomendações, as orientações dadas pela banca e está em cima do tema. Então, você pode ser mais objetivo nessa entrada no tema. Enquanto no Enem, diretão no tema, né? Pode ir direto no tema. No Enem, você pode fazer uma contextualização, às vezes, longa. Tem gente que já usa um repertório ali, explica o repertório em 3 linhas para depois chegar no tema. Você não precisa disso. Você já pode ser mais exato na abordagem completa do tema para mostrar logo de cara para o corretor que você entendeu o que está sendo pedido pela banca. Isso, já vai diretão. E fica aí entre umas 4, 5 linhas no máximo, tá, gente, de introdução. Então, ela tem que ter a contextualização e o tema, né, que é também a problematização. A Unimontes, assim como o Enem, costuma trazer temas associados a problemas sociais. Vocês viram que esses últimos 3 temas que a gente analisou aí na última aula eram sobre a tecnologia, mas eram sobre a tecnologia e seus efeitos na sociedade, né? Os efeitos do uso da tecnologia na sociedade. E aí, quando você fizer isso,
é igual a Vanessinha e a Marininha estão falando aqui para você olhando o café, vocês têm que certificar de que teve a abordagem completa do tema, ou seja, de que você falou do tema. Então, como que seria a introdução da Unimontes? É uma paráfrase do tema, já com o seu posicionamento, que é a tese, que é onde você vai reforçar qual projeto de texto utilizado, tá bom? Então, é isso que é a introdução. Bem simples, tranquila, tranquilinha. E o desenvolvimento? Bem, você sabe que você tem um texto de 20 linhas. Então, aqui você pode escolher se você quer fazer um texto com 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou se você quer fazer, igual a gente mostrou na aula passada, um texto com 4 parágrafos. Introdução, D1, D2, conclusão. O importante é que, como o coração da redação é a argumentação, fique claro, esteja em 2 parágrafos ou em um, o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Ou seja, o projeto de texto ele tem que estar definido. Vamos supor que você colocou benefícios e malefícios. Tem que estar visível para o corretor isso. É igual o texto de ontem, que falou de problema e apontou as soluções. Tem que ficar claro para o corretor isso, tá bom? E isso aí é competência linguística. Isso é competência linguística. É você escolher adequadamente o vocabulário que você vai utilizar para mostrar esses 2 pontos. Isso é uma estratégia argumentativa que lá no Enem, ela fica, às vezes, até mais clara, e aqui ela é mais sutil, ela é mais misturada ali aos seus argumentos. Então, tem que mostrar, tem que ter, por exemplo, o texto que a gente vai analisar é de pontos positivos e negativos. Então, tem que ter o contraponto ali no meio, né, que mostre que são 2 vieses opostos, né? Que é um operador argumentativo, tem que ser um operador argumentativo. Tem que ser. Diferente do Enem, aqui você não tem um ponto exclusivo para uso de conectivo, sabe? Mas você tem avaliada a coesão, os elementos coesivos. Ou seja, eles vão olhar se seu texto tem progressão e se essa progressão ela é, né, feita linguisticamente pelo uso dos elementos coesivos corretos. Então, como o texto que a gente vai analisar aqui, ele coloca em um parágrafo só de desenvolvimento, fica claro para o corretor o momento em que o candidato deixou de falar de benefícios e passou a falar dos malefícios, dos desafios. Como que fica claro isso? Com esse elemento coesivo, como o Vani falou aí com vocês, é um elemento de oposição. Então, isso tem que ficar bem, bem, bem claro. E todos os seus argumentos, argumento 1 e argumento 2, tem que ser justificado e explicado, fazendo aquele fechamentozinho lá, igual a gente mostrou na redação de ontem, aquele fechamentozinho que dá uma dica para o seu próximo argumento. Então, você tem que apresentar o argumento e tem que justificar, explicar. Você não precisa comprovar, igual lá no Enem, com fato ou com o repertório sociocultural, mas precisa ser muito bem explicado. Beleza? É por isso que a gente fala que, às vezes, até lembra um pouco um artigo de opinião, né? Eles são mais tranquilos com essa linguagem que pode ser um pouco mais fluida. Inclusive, uma pergunta que também apareceu, se tem que ser na primeira pessoa ou na terceira pessoa. A terceira pessoa é sempre o indicado, né? Porque é dissertação argumentativa e no edital está claro. Mas quando a primeira pessoa do plural aparece e não compromete a pessoalidade do texto, não deixa o texto com aquela cara não empobrece a linguagem do texto, não tem problema se aparecer, né, esse plural ali, essa primeira pessoa do plural. Mas o indicado é que usa a terceira pessoa. Mesmo assim, vocês vão observar que a linguagem ela é muito mais fluida, né, do que a do Enem. Sim, sim, sim. E, galera, o segredo mesmo é isso, sabe? É igual a gente falou. A Unimontes, ela fala que a argumentação é o coração da redação. Então, eles querem saber o que você acha, por que você acha. Eles querem saber como você argumenta em cima do seu posicionamento, tá bom? Então, lembra de deixar 2 argumentos diferentes, bem visíveis, mostrando o seu projeto de texto. Seja isso em 2 parágrafos, igual a gente fez lá ontem, né? Ou seja em um parágrafo, que é o que a gente vai mostrar hoje. E a conclusão, olha aí a conclusão. Você não precisa fazer a proposta de intervenção.
tá doido. Não vai, nem cabe. 20 linhas vai fazer aquela proposta de intervenção enorme do Enem. Além do que, se você tem que dar mais ênfase à argumentação, à parte do desenvolvimento, o que você vai fazer? Você pode deixar a conclusão mais curtinha, com 4 linhas ali, assim como a introdução, e em 4 linhas você não faz uma proposta de intervenção, até porque não é necessário. Então, você vai fazer a reiteração das principais ideias que você diluiu ao longo do texto, reafirmar, né, aquilo. Gente, não é repetir, saibam disso. Há uma diferença entre reiterar e repetir. É falar com outras palavras. Isso, a reiteração é reforçar de que maneira aquela sua argumentação ela é coerente com o tema, né? Você reforça um ponto de vista. E ficar bem atento ao tema, né? Porque tem tema, igual o que a gente fez ontem, que você tem que fazer a sugestão. Tem que fazer. Tem que ser a sugestão. Então, atente-se ao tema. Se o tema for um tema mais subjetivo e tudo mais, aí você não precisa fazer a sugestão. Você faz, igual o Vani falou aí, a reiteração. Agora, se for um tema que pede uma solução, aí você tem que apresentar essa pequena solução para os problemas discutidos no texto. E no final das contas, a reiteração acaba aparecendo sempre. Mesmo que você for fazer a solução, a mini proposta. Você ainda antes de iniciar a proposta, faz uma pequena reiteração e depois inicia a sugestão de maneira bem leve. Vocês vão ver que o texto que a gente vai analisar hoje faz isso, né? Lembrar de fazer, gente, a conclusão de 3 linhas, 3, 4, 5 no máximo, tá? Agora, não faz uma conclusão com 2 linhas, não. Tá? Faz 3 para cima, porque senão fica aquele negócio que são os parágrafos embrionários. Que essa garrafa. Vocês estão vendo, né? Ao mesmo tempo que a menina é youtuber, ela dá uns vacilos desses. Mas enfim. Eu tô patrocinada pela Inga. Vai falando. Tô zoando, gente. Daqui a pouco a Inga me como é que chama? Exatamente. Tira o rótulo, pelo menos. Foi mal, gente. Temos que nos adaptar a esse esquema virtual. Nós vamos fazer aí É o mesmo tema que a gente... Não, é outro tema. Mas a gente já viu esse tema ontem. Isso, a gente falou, né, dos últimos 3 temas, e aí é uma redação feita a partir do tema de 2017. Por que a gente escolheu os anos de 2017 e 2019? 2019, que é o mais próximo, e 2017, porque ele tem uma diferença, né, que não é a frase temática, são as perguntas. Então, é para mostrar para vocês como fazer um texto se, em vez de colocar a frase temática como de 2019, eles fizerem essas perguntas. Então, olha lá, analisando esses aspectos, né, que vai falar, a gente já leu ontem, então acho que não precisa ler de novo, né? Eu vou ler só para enunciado. Só para enunciado, Olha lá, analisando esses aspectos, elabore um texto dissertativo argumentativo de 20 linhas, em que discorra acerca da capacidade humana de lidar com as máquinas. Para isso, reflita sobre esses fatores. Seria o ser humano capaz de fazer um uso racional das vantagens e driblar as desvantagens oriundas no mundo tecnológico? Vê aí que ele já dá a dica, né, de quais seriam os 2 argumentos. O projeto está aí, já na própria pergunta. Uhum. Quais seriam essas vantagens e essas desvantagens? Então, ele ainda diz para você, olha, não basta você falar que existe vantagem e desvantagem, você tem que explicar quais. Quais são essas? E a dica aí da proposta, né, que eles deram da conclusão, haveria possibilidade de um equilíbrio para essa convivência entre os aspectos positivos e negativos na sociedade. E aí a gente preparou aqui para vocês um texto que só tem um parágrafo de desenvolvimento para vocês verem que é possível fazer isso de forma bem tranquila. Então, vamos lá. A introdução, vocês vão observar que essa introdução ela é ainda mais curta do que, né, algumas que a gente já está acostumados. E ela só tem 2 períodos. 2 períodos. Destacou aí também, porque no outro a gente destacou 3 e esse a gente destacou 2 para mostrar para vocês que dá para ter essa liberdade. Isso, e vocês vão observar que essa introdução ela traz o tema e a problemática misturado, não tem aquela delimitação, o que é contextualização, o que é problematização, o que é tese, não está bem delimitado. Então, vocês têm muito mais liberdade para escrever aqui para o país, né? Então, vamos lá. A tecnologia vem, desde sua popularização acelerada no final do século XX, permitindo aos seres humanos o acesso a recursos que tornam a vida mais ágil e confortável. Entretanto, é um consenso, né, gente? É a ideia
de consenso ali para contextualização. E já vai para vantagem, né? Tá dentro das vantagens lá. Já tá dentro das vantagens. Vocês verem que a introdução vai ser sempre uma leitura do texto, do tema, né? Isso. E aí vocês vão observar que é um consenso, uma coisa bem ampla, que já está, né, a partir mesmo do conhecimento de mundo, assim, é uma coisa bem geral. Entretanto, ao passo que essa tecnologia invade espaços antes ocupados pelas relações interpessoais e por formas primárias de organização e desenvolvimento material, os riscos a que a sociedade se expõe também surgem. Vejam que ideia de proporcionalidade. Ao mesmo tempo em que a tecnologia... Que dá a ideia de equilíbrio. É a ideia de equilíbrio que o tema já pediu, né? Ela vem substituindo, ocupando espaços antes ocupados pelas formas primárias de organização social. Os riscos a que a sociedade se expõe também surgem, levando à necessidade de se buscar mecanismos para o uso inteligente e ponderado. Ponderar essa palavra, equilibrar. Né? Equilibrado. E é sinônimo, né? Então, já respondeu a todas as perguntas. Exatamente. A introdução responde a tudo aí. E aí, gente, a questão aqui o enunciado não trouxe uma delimitação. Muita gente desespera quando vê que não tem uma delimitação, não tem a frase temática. Não precisa desesperar. Lê o enunciado com calma, que você vai ver que está ali o seu projeto de texto já delimitado pela própria banca. Então, esse finalzinho, levando à necessidade de se buscar mecanismos para o uso inteligente e ponderado desses aparatos modernos. Isso aí é a conclusão. Então, tem aí D1, a introduçãozinha lá, a contextualização, a questão positiva. D2, nessa transição aí com a problematização. E conclusão, já tudo respondido pela introdução. Né? Então, bem tranquilo. Pode passar. Aí vamos para o desenvolvimento. Vejam que esse texto, ele tem um desenvolvimento só, mas ele tem um projeto. Eu acho que pode ser uma questão de letra também, né, Mar? Às vezes, por ser uma letra maior, para economizar, aquilo que a gente falou na aula de ontem, né? Para economizar o espaço, ele viu que ali tem um pedação que vai ficar desperdiçado, juntou as duas ideias e otimizou o espaço. Então, depende muito da letra, do aluno e tudo mais. Então, eu imagino que seja isso. É um texto mais curto, né? Tem menos discussão, não é tão amplo igual da aula passada. Nesse sentido, é importante destacar os benefícios trazidos pelas máquinas. Isso aí é o quê? Isso é o chamado tópico frasal, mas vocês vão ver que é um tópico frasal só para o primeiro momento do desenvolvimento. Nos ramos industrial, medicinal e de transporte, vejam aí que isso não estava no texto de apoio, é o conhecimento de mundo trazido para o texto. Podemos, a primeira pessoa já respondendo quem pergunta, né? Não tem problema quando ela aparece assim, não compromete o texto. Isso. Podemos mencionar a otimização da produção em larga escala, o desenvolvimento de métodos diagnósticos precisos e de cirurgias de ponta com menores riscos, além da ampliação da maior segurança e da rapidez com que o deslocamento entre regiões pode ser feito hoje. Tem uma capacidade linguística aqui, que é bom vocês ficarem atentos, né, que são 3 pontos e as explicações não estão intercaladas em forma de aposto, elas vêm todas após. Então, industrial, medicinal e de transporte, e as 3 explicações após. É mais comum, né, que os alunos façam intercalado. Industrial, com aposto explicativo, colocando industrial, com a otimização da produção em larga escala, medicinal, com o desenvolvimento de métodos diagnósticos, de transporte, com a ampliação, a maior segurança e a rapidez com que o deslocamento entre regiões pode ser feito hoje. Então, é mais comum que isso aconteça, mas vejam que está aí. Eu acho que até para facilitar, poderia ter colocado respectivamente, né? Para não gerar nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Mas fica claro. Aí fica tá claro. É só mesmo para vocês terem cuidado na hora de fazer isso. Vocês podem tanto fazer dessa forma, podem acrescentar um respectivamente no final, ou podem intercalar os termos e as suas respectivas explicações, né? E também ficaria bom. Agora vejam a
oposição no meio do parágrafo para já mostrar que existe uma estratégia argumentativa de pontos positivos e negativos. Se fosse o Enem, ia ter um monte de lacuna aí, né? Porque só citou e não deu as explicações mais aprofundadas, mas realmente o limite de linhas não permite isso. É uma tristeza, né? Porque, por exemplo, essas redações no Enem, elas iam tirar uma média de 800. Ia ser uma nota mais baixa. Em contrapartida, olha a oposição, em contrapartida, no entanto, todavia, por outro lado, qualquer um desses termos valeria. O uso irracional e exacerbado da tecnologia leva a uma acelerada destruição de valiosos recursos naturais. Por exemplo, bem como a concorrência desleal por postos de trabalho entre homem e máquina. Também não está explicado, também é repertório, entre aspas, é conhecimento de mundo, né? Mas para o Enem não estaria, né, suficiente. Para o pai, sim. Para o pai não está precisa ótimo. você aprofundar mais do que isso. Né? Você tem que saber enxugar o seu texto sem deixar o texto parecer que não tem nenhum conhecimento. Veja que tem um conhecimento aí, né? E olha como é inteligente o uso, né? Na verdade, a escolha das palavras. Lá fala da questão do equilíbrio, e na introdução fala de uso ponderado, e aqui a desvantagem é a falta de equilíbrio, porque é o uso exacerbado. Então, quando a pessoa tem competência linguística, ela tem a argumentação pronta na própria escolha vocabular, sabe? É uma coisa que eu queria muito que vocês tivessem, essa capacidade de escolher mesmo as palavras, de forma que elas encerrem em si mesmas já os argumentos. Isso. E aí, assim, na época ainda não tinha passado esse último tema, né? Mas já adiantou, de certa forma, um dos argumentos do último tema, que é a questão dos postos de trabalho, né? Isso. Vocês verem como que os temas são redundantes, viu, dona Unimontes? Como a gente já está reclamando aí desde a primeira aula. Marina já ficou tensa. Vixe. Vamos lá. Aí a conclusão. A conclusão está um pouquinho mais longa, né, Má, do que o da outra aula. Com isso... É porque a conclusão responde à pergunta do equilíbrio, né? Verdade. Aquela lá na outra, a solução já vem no D2. É verdade, não precisava responder. É isso aí. E outra coisa que é bom vocês observarem. A forma como o enunciado te orienta modifica a conclusão também, né? Com isso, vale refletir sobre a urgência em se estabelecer uma paridade entre o que é benéfico e o que é nocivo. Ô, gente, a mesma coisa que já falou. Só que e aí só muda as palavras, É isso que é reiteração. O que bom. Colaboraria não é bom para o Enem, ótimo para o país, sem nenhum problema. O que colaboraria para o equilíbrio entre bem-estar humano e de toda forma de vida no planeta. Eu achei isso bonitinho, foi um diálogo com o final do desenvolvimento, né? Quando fala de recursos naturais. E para a continuidade do desenvolvimento tecnológico em prol dos seres humanos, ou seja, ressaltando os benefícios, né? Tal equilíbrio pode vir a ser alcançado pelo estímulo à adaptação social, característica fundamental de todo ser humano, visando a possibilidade de escolhas conscientes quanto à utilização desses recursos tão importantes. Ou seja, colocou a culpa na sociedade, né? É a sociedade que tem que saber, né, escolher o que ela vai consumir e tudo mais para valorizar os aspectos positivos da tecnologia. Isso. Bem tranquilo aí, vocês podem ver. Gente, não tem segredo, né, Vá? Não tem segredo. Eu gostei dessa parte, assim, porque esse deixa mais clara a reiteração, que talvez vocês tenham tido dúvida ainda no outro. Longo. Mas é isso, galera. Eu acho que dá para arrasar. É claro que se vocês tiverem alguma dúvida, ainda dá tempo de falar com a gente. Pode entrar em contato aí no nosso Instagram, tá? O link tá aí na descrição do vídeo. Isso. Mandem mensagens, fiquem atentos que segunda vai ter caixinha de pergunta. Vejam que não ficou claro com as explicações das 3 aulas. Comentem com a gente temas que vocês acham que vai cair. É interessante isso também, né? A gente verdade, pode fazer uma caixinha. A gente pode discutir, né? Isso, e discutir. Podemos depois, lá pro final da semana, né? Gravar um videozinho ou fazer uma livezinha comentando sobre essas perguntas e tal. Então, vai dar tudo certo. Tá um pouco em cima da hora, muita gente está desesperada por isso, mas não fiquem preocupados, vai dar tudo certo. Vocês estão preparados porque a preparação para o Enem já te deu um pouco de prática, né, na escrita e tudo mais. Fiquem tranquilos. Agora é só adequar as linhas, né?
e fazer o texto de maneira mais livre. E lembrar que o segredo é argumentar. Argumenta, explica tudo, deixa tudo explicadinho, bonitinho e tal, e fechou. E cuidado com a gramática, tá bom? Isso. Então é isso, galera. Não se esqueçam de deixar o like e curte esse vídeo, tá bom? E não se esqueçam lá de se inscrever no nosso canal e de seguir as meninas da redação no nosso Instagram. Então, muito obrigada. Eu não beijo aguento! e até a próxima. O que é que você tá me zoando, gente? A gente vai ficar famosa. Eu fico te zoando porque eu não dou certo com essas coisas. Mas enfim, vamos lá. Vai dar tudo certo, vamos ficar famosos. Tchau. Eu sou